Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, duas equipes que prometem para a próxima temporada, um pelo sucesso com o resultado que teve na última sendo melhor que a encomenda, e o outro com a necessidade de dar uma resposta, devido ao fracasso exuberante. Eu acredito que cada equipe com suas vantagens e desvantagens, obviamente, já começa a dar os seus primeiros passos, e na minha visão, cada equipe fez uma contratação na surdina, de dois jogadores pouco falados, mas para mim que acompanhou bastante ambas as equipes na última temporada, acredito que cada uma vai agregar bastante para os seus respectivos clubes. Gurizada, hoje nós vamos entender como que Hiroki Ito pro Bayern de Munique e Ale Garcia pro Leverkusen vão agregar para suas equipes. Mas como sempre, antes do conteúdo, se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Kaká aqui do NTJ Fute e lhe convido a se inscrever no canal e também contribuir com o seu like para ajudar aqui no crescimento do espaço, certo? Vamos ao vídeo. Para ressaltar também, antes de entrarmos mais no campinho, antes de entrarmos na questão ali das estatísticas, tanto o Ito quanto o Ale Garcia, na minha visão, não são dois jogadores que chegam mudando de fato o patamar das suas equipes, mas nós vamos entender como ambas as contratações são importantes, como na minha visão, cada uma no seu contexto, com a sua característica, pode suprir algumas necessidades dos elencos, tanto de Bayern de Munique quanto do Bayer Leverkusen. Acredito que das duas contratações, um acrescenta muito mais em elenco, muito mais em alternativa, porém com uma característica bem importante, e o outro acredito que agrega mais em nível técnico, qualidade bruta. E vamos começar obviamente pelo gigante da Baviera, vamos começar pelo Samurai. Hiroki Ito, japonês de 25 anos e 1,88 de altura, jogou a última temporada pelo Stuttgart, que foi o segundo colocado da Bundesliga. Excelente trabalho, diga-se de passagem. Um zagueiro canhoto que na maior parte da temporada, na verdade, ele foi um zagueiro pela esquerda em um tripé de zaga, ou então fez o zagueiro pela esquerda na linha com 4, como também em alguns momentos foi o lateral esquerdo numa linha com 4. E pelos meus scouts, a única vez que no tripé de zaga ele foi o zagueiro central foi em um jogo da temporada, em uma ocasião, contra o Hoffenheim pela Bundesliga, e que, diga-se de passagem, foi uma das melhores partidas dele na temporada, jogou muito bem. Teve 39 partidas na temporada, juntando clube e seleção japonesa, participando diretamente de apenas 3 gols, sendo todos eles assistências. A nota média SofaScore é de 7.07 na Bundesliga, e que, diga-se de passagem, ele já atuou na maior parte das partidas, mas não teve uma minutagem tão absurda. Se estamos tratando de um campeonato com 34 rodadas, ele jogou 26 jogos, sendo 25 como titular. Foi o sétimo jogador com mais passes certos na competição inteira, sendo 67,7 passes por jogo de média, e a sua média de precisão por jogo nessa estatística, 89%. Em bolas longas, a gente já vê que não é tanto o seu forte, ele fica apenas na 17ª colocação, com 3,2 de bolas longas por jogo, e a precisão também é baixa, 44%. O curioso é que em números defensivos, mesmo ele sendo um defensor, um zagueiro, atuando mais ali pelo lado esquerdo, ou como lateral, ou como zagueiro, mas ele não se destaca tanto, dando novamente mais ênfase para esses principais números que eu já citei, do seu valor na construção, no momento com bola, já que nesses índices nós temos alguns companheiros dele que ficaram numa posição de mais destaque, o lateral esquerdo Mittelstadt, o zagueiro Anton, o volante Karazor. Em números como duelos no chão, duelos aéreos, até mesmo disputas de bolas vencidas, em todas essas estatísticas ele fica abaixo dos 50%, enquanto o Anton e Mittelstadt, por exemplo, dois companheiros seus, ficaram acima de 60%, ou seja, construção é o forte dele. E justamente pegando esses números, especialmente mais com bola do que sem bola, e analisando mais ou menos como que ele jogou na temporada pelo Stuttgart, nós já vamos entrar no campinho, porque seguinte, como eu mostrei para vocês ali antes, na maior parte da temporada passada pelo Stuttgart, e jogou por mais tempo numa linha com 4, em alguns momentos variando de fato para um tripé com 3 zagueiros, mas na maior parte da temporada foi esse o cenário, numa primeira linha com 4, com o Ito de fato dando a opção pelo lado esquerdo, ou como zagueiro, ou até mesmo como ala, como lateral. E aqui vem uma curiosidade. Em algumas ocasiões, eu cito aqui especialmente o jogo contra o próprio Bayern de Munique, ele joga pela lateral esquerda, mas ele não joga sendo exatamente o jogador de mais base, ele joga sendo de profundidade. Eu vou talvez deixar algum print aí na tela de aplicativo, talvez até alguns lances para vocês verem, mas em determinados momentos do jogo contra o Bayern, ele estava dando muita amplitude pelo lado esquerdo e também profundidade. Em alguns momentos, inclusive, ele atacava o espaço, como eu já expliquei algumas vezes aqui no canal, o que seria, ele atacava o espaço pelo corredor central, não exatamente pelo corredor esquerdo. Ou seja, o forte dele é jogar com a bola no pé. Ele é um zagueiro que não é dos mais altos, embora ele não seja um cara pequenininho, né? Ele tem 1,88 de altura, que é uma boa altura. Para zagueiro, a gente sabe que ainda mais hoje em dia é uma altura que a gente pode chamar de ok, e é um jogador leve, portanto ele vai jogar com a bola no pé, ajudando na construção, e não é exatamente um cara pesado, então ele pode dar essa opção na profundidade. Ou como nós vimos bastante também acontecendo na temporada, ele sendo o zagueiro pelo lado esquerdo,
esquerdo para ter uma facilidade em construir pelaquele corredor, no tripé de zagueiros, onde eles consequentemente vão avançar um pouco mais a linha quando o time tá com bola, é normal isso do futebol, nós não teremos 3 zagueiros plantados, eles vão acabar por avançar, e justamente por ser canhoto ele tinha muito mais facilidade de construir desde trás e inclusive dar uma leve avançada ali mais pro segundo terço. Como eu disse, no jogo contra o Bayern, por exemplo, o cara tava no terço final até em alguns momentos. É um tanto quanto óbvio, é a minha leitura pelo menos dos fatos, mas duas coisas que a gente precisa salientar. A primeira de todas, nós temos que nos salientar especialmente em alguns fatos, e eu cito aqui 2 mais em específicos. O primeiro deles, o Kompany, na maior parte da sua carreira quanto técnico, ele religiosamente, assim, olha, dá pra gente colocar uns 95% tranquilamente, no funcionamento dos seus times, ele teve a presença de um zagueiro canhoto. O Kompany que é muito mais adepto de uma linha com 4 exatamente do que 3 zagueiros, mas sempre o zagueiro pelo lado esquerdo sendo um zagueiro canhoto e não exatamente 2 destros. Algo que na verdade é cada vez mais comum no futebol hoje em dia. Os clubes terem de fato um zagueiro canhoto que joga ali pelo lado esquerdo, que faz a base da construção pelaquele corredor, ou até mesmo algumas opções, alguns clubes com mais de uma opção de zagueiro com o pé no corredor em que ele está. Então o Kompany, ele de fato tem uma preferência de na dupla de zaga colocar em cada lado o zagueiro com o pé dominante. Foi assim na sua primeira temporada com o zagueiro Hannes Delcroix, por exemplo, que inclusive anos mais tarde o mesmo Kompany o contratou para o Burnley, e também em outras temporadas com o holandês Wesley Hudge, ambos zagueiros canhotos muito utilizados pelo Kompany, especialmente na época do Anderlecht. Portanto, é possível a gente ver um padrão aqui na preferência do treinador. E aí que vem o segundo ponto para mim, por que da contratação exatamente do Ito. Além de ser a preferência do zagueiro canhoto para o treinador, a gente precisa levar em consideração que o Ito, neste exato momento, ele chega ao Bayern de Munique sendo a única opção da zaga com o pé esquerdo. Ele chega sendo o único defensor de fato canhoto. O Bayern possui outros 2 defensores que jogam pelo corredor esquerdo. Tanto o Davis, que é um lateral barra ala de profundidade, acho que dá para chamar ele até de extrema, de tão ofensivo que ele é, e o Guerreiro, que joga muito mais por dentro. Ele não é exatamente de profundidade, mas ele joga numa faixa mais avançada. Não à toa, em alguns momentos ele joga como um segundo volante, como um médio central. Então o Ito, ele chega sendo a única opção numa faixa mais recuada com o pé esquerdo, especialmente para tapar o buraco, digamos assim, né, lá ele, deixado pelo Lucas Hernandes no elenco do Bayern de Munique. E inclusive eu vejo alguns pontos bem comuns do jogo de ambos. 2 jogadores que podem dar uma opção pela profundidade, que podem jogar numa faixa mais avançada, mas que possuem o seu melhor jogo jogando mais na base, preenchendo o espaço, fazendo coberturas, participando mais da base da jogada, especialmente da esquerda, ou então trazendo para o meio, o famoso terceiro zagueiro. O Ito, na minha opinião, ele chega para suprir uma ausência. O Bayern carecia de uma opção numa faixa mais recuada com o pé esquerdo, que faltou na última temporada com a saída do Lucas Hernandes. Então eu acredito que pela falta de um zagueiro canhoto, ele chega sendo o único, pela preferência do Kompany em ter um zagueiro canhoto na equipe, eu acredito que a gente pode ver o Ito tendo uma minutagem bem considerável nessa temporada. O meu único questionamento aqui é quanto um jogador, o Upamecano. Eu sei que a torcida do Bayern talvez fique chateada, por mais que ele possua suas fragilidades defensivas, ele não é o zagueiro que passa a maior segurança possível, mas ele é extremamente importante no momento com bola, a gente não pode tirar isso do jogo. Ele é um zagueiro com passe mais refinado. Na época de Leipzig, ele cansou de jogar como um zagueiro central, em vários momentos jogar numa faixa mais avançada, principalmente quando o Nagelsmann era o técnico, não é à toa que quando ele vai pro Bayern, o Upamecano vai junto, por ser muito um cara da sua confiança no momento com bola. Então o Upamecano a gente não pode descartar. Só que qual que é o melhor casamento pro Ito? É Ito e Upamecano? Como eu já mostrei pra vocês, nas estatísticas e especificamente, o Ito também não é aquele defensor dos mais seguros. As estatísticas dele são abaixo de 50%. Tinham outros companheiros que faziam esse trabalho. Então, qual que é o melhor casamento para a dupla de zaga do Bayern de Munique? Ou talvez, se for a ideia do time, jogar em um tripé de zagueiros. Upamecano e Ito, a gente teria como saída de bola um deleite. Seria espetacular ver os dois construindo. Agora, sem bola, pode ser uma zaga das mais vulneráveis. Uma coisa que o Bayern, inclusive, já é nos últimos anos, né? Um time que é muito ofensivo, muito bom com bola, mas defensivamente é extremamente vulnerável, uma bagunça. Até mesmo pela característica do campeonato. A Bundesliga em geral é assim. Portanto, isso é que eu tô curioso para saber. Qual
qual que vai ser o melhor encaixe para dupla de zaga com as opções do Bayern. A gente possui o De Ligt, por exemplo, que não sei se é um cara que a gente pode contar, até porque o nome dele tem sido muito ventilado ao United, mas o United acabou de anunciar o Leny Yoro, né, o zagueiro francês, então não sei se ele vai pro Manchester United, mas de qualquer maneira ele não parece estar nos planos da equipe. A gente possui o Kim Min-jae, que começou muito bem a temporada, teve uma leve queda ali na reta final, especialmente nos confrontos mais duros. A gente tem o Eric Dier também, por exemplo, que não é o zagueiro dos mais técnicos, talvez seja um encaixe interessante, porque é um cara mais operário, é um cara mais físico, um cara mais de preencher espaço, e que ele entrou na zaga do Bayern de Munique e não comprometeu, não foi brilhante, mas uma contratação que ninguém esperava muita coisa, ele entregou melhor do que a encomenda, não comprometeu, foi seguro. Talvez ele seja ainda mais importante nessa temporada, se tratando de um Upamecano que vive numa fase extremamente ruim, inclusive, principalmente sem bola, que é uma das suas dificuldades, e tendo o Ito, que também possui muito mais ênfase na construção, talvez o Dier tenha um papel mais fundamental ainda nessa temporada, especialmente por ser o equilíbrio nesse primeiro terço. Essa é a questão pra mim. O Ito, ele chega somando, ele chega sendo importante. Agora o time tem uma opção como zagueiro canhoto, que era algo que faltava, mas no contraponto, qual que é o melhor encaixe? Qual que é a melhor forma de deixar essa zaga competente ofensivamente, porém também segura sem bola? Esse é um problema que talvez o Kompany vai ter que resolver dentro das suas opções de elenco. Mas o Ito, ele chega para somar justamente por essas características. E vamos para a segunda parte do vídeo, então. Vamos falar do espanhol, o ex-termômetro da equipe do Girona, que se classificou para a Liga dos Campeões, inclusive, Aleix Garcia. Aleix Garcia, um médio central de 27 anos e 1,73 de altura, que jogou pelo Girona na última temporada. Fez 3 gols e 6 assistências, e somando somente números da La Liga, ele atuou em 37 jogos, sendo 36 como titular. E um dado que é muito curioso, na média SofaScore ele ficou com 7.48, ele foi a 6ª maior média da liga inteira. Em grandes chances criadas, ele teve 9 no total, sendo o 26º da liga, ficou em 5º na lista de mais passes certos por jogo, 67.5, e a média dele era 92% de precisão, além de 1.6 passes decisivos por jogo, sendo o 11º da La Liga. Vale ressaltar também que, obviamente, do elenco do Girona, ele foi o cara com a maior nota SofaScore, 7.48 de média em 37 jogos, é um número absurdo. Outro ponto que ele se destaca muito, que na minha visão é um dos grandes pontos do seu jogo, que é as bolas longas por partida. Ele teve uma média de 5.9 por jogo. Ele só ficou atrás nessa estatística na liga do Toni Kroos e do Sérgio Ramos. Mas vale ressaltar também que do elenco do Girona, ele foi o 2º em interceptações por partida, com 1.0 por jogo. Sobre o jogo do Aleix Garcia, o que a gente pode tirar como conclusão? Na minha opinião, ele foi o melhor jogador do Girona, desse time de destaque, que em determinado momento foi líder da La Liga, muita gente torcendo para ser um campeão, né, para ser aquele campeão inédito, aquela zebra. O Aleix Garcia foi o melhor jogador do time disparado. Por quê? Porque o jogo sempre passou pelos pés dele. Ele é uma espécie, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, de regista, primeiro médio dessa linha de meio-campistas, o primeiro volante, como estamos acostumados a chamar. Mas como eu sempre falo, não era o primeiro volante por ser o mais físico, o de mais pegada, por ser o cabeça de área. Ele era o primeiro armador da equipe, especialmente jogando em alguns momentos, inclusive numa dupla com o venezuelano Herrera, que era o que compensava exatamente o jogo do Aleix Garcia. Enquanto o Aleix Garcia era o jogador de mais toque, era o cara que ditava o ritmo da equipe, ditava por onde seria o ataque, todo o início de construção era dele. Ele era aquele famoso também para-brisa, né, que a gente costuma chamar, né, o para-brisa de carro, que no caso, o time tá atacando por um lado, volta a bola nele e ele vai pro outro, e assim vai indo de um lado pro outro, tentando ali achar espaços na defesa, abusando em vários momentos, inclusive da bola longa, como eu já citei pra vocês. Acho que esse é um dos melhores pontos do jogo dele. Ele tem uma bola longa espetacular, ele inverte de um corredor pro outro com muita facilidade, enquanto o Herrera era um jogador de mais físico, era um jogador de percorrer quilometragens durante o campo, tanto indo quanto voltando, para compensar o Aleix Garcia ser um pouco menos importante sem bola. E com bola, o Herrera era aquele jogador de mais infiltração. O Aleix Garcia era mais recuado, e em vários momentos ele jogava à frente da linha de zaga, e em vários momentos jogando entre a dupla de zaga. E acho que vocês sabem mais ou menos qual tipo de jogador ele fez isso na última temporada, e qual tipo de jogo ele lembra mais ou menos. Obviamente que não em qualidade técnica, mas o jogo dele, na minha opinião, lembra muito o Toni Kroos, especialmente o que ele fez nessa última temporada. Ser o primeiro marcador, se reinventar jogando entre os zagueiros, numa faixa tão recuada, mas ditando o ritmo e sendo o termômetro da equipe. O Aleix Garcia, ele é exatamente essas características. Óbvio que o Kroos é mais jogador que ele, é melhor, mas ele é exatamente essas características. E falando de Bayer Leverkusen, aí que vem um ponto interessante pra mim. O time do Girona, que foi a sensação nessa última temporada e que em determinado momento até liderou o Campeonato Espanhol, muita gente torcendo e na expectativa pra ser uma grande zebra e eles serem campeões do campeonato, eles serem campeões de La Liga, no fim das contas classificaram para Champions, que tá muito melhor que a encomenda. O Aleix Garcia, ele era o melhor jogador
tecnicamente da equipe e o mais importante, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, o Ale Garcia, se eu puder resumir em uma palavra, é regista. Quem acompanha aqui o canal, quem consome já sabe exatamente o que é. O primeiro dos meio-campistas, o primeiro médio, como a gente gosta de chamar no futebol, ou para ser um pouco mais geral, o primeiro volante, não por ser exatamente o mais físico, ou o melhor marcador, ou por o cara que protege melhor a dupla de zaga, por ser o cabeça de área, não. Mas por ser o primeiro armador da equipe, por ser o jogador com mais qualidade técnica, que vai construir o jogo desde trás, ditando o ritmo, sendo o termômetro. E pra mim, como ele vai jogar no Leverkusen é de certa forma até óbvio, mas nós temos ainda um pequeno problema. O time do Bayer Leverkusen fez uma temporada espetacular, beirando a perfeição até mesmo no nível de jogo e até em questões de resultados, isso nós sabemos. Mas como eu sempre falo, nenhum time é perfeito, nem mesmo os auros momentos do Pep Guardiola, por exemplo, foram perfeitos. Alguma coisinha de dificuldade se tinha. Nesse time do Bayer do Leverkusen, se eu pudesse apontar um defeito, ou talvez uma carência, não um defeito, mas uma carência do elenco, é a falta de um médio central com mais penetração na área. Um cara que percorra mais espaços no campo, especialmente com bola pisando mais dentro da grande área. O Ale Garcia, como eu já citei pra vocês aqui em características, não é esse jogador. Na minha opinião, ele chega pra jogar do lado do Xhaka. Obviamente, o Xhaka não pode ser dessa equipe de jeito nenhum. Na minha opinião, se a gente for pegar os 15 melhores jogadores do mundo nessa temporada, o Xhaka tem que estar, sem sombra de dúvidas. Só que o Palacios ao seu lado, embora na minha opinião tenha feito uma boa temporada, inclusive até agora tava na Copa América, né? Voltou a jogar pela seleção argentina depois de ter ficado um tempo parado. Muito bom jogador. É uma característica até de certa forma parecida com a do Ale Garcia. Eu acho ele um pouco mais móvel, não tão técnico, mas um pouco mais móvel, mas também um jogador de bola longa muito forte. Só que aqui vem um ponto. O Palacios, ele, apesar de ser bom jogador, foi bem na temporada, mas ele não é tão regular quanto o Xhaka, por exemplo. O Xhaka, além de ter feito uma temporada genial, ele foi regular. Ele foi de ponta a ponta. Um jogo ou outro ali que tu conta nos dedos, acho que não enche uma mão cheia que ele foi mal ou abaixo da sua régua. O Palacios em alguns jogos ficou devendo. O Andrich, por exemplo, ele já é bem mais regular, bem mais confiável, mas não era essa característica. O Andrich é um cara mais físico, ele é o cara de percorrer mais distâncias, de ser o cara que fica um pouco mais recuado, de no momento sem bola é onde ele mais se destaca, um cara mais alto. Na Eurocopa, por exemplo, pelo menos no começo da seleção alemã, jogava ele e Toni Kroos na primeira linha dos meio-campistas. Kroos sendo o regista, jogando como um terceiro zagueiro pela esquerda muitas vezes, e o Andrich sem bola, dando esse equilíbrio, percorrendo mais distância, sendo o cara mais físico, sendo o cara talvez de uma chegada a mais para parar um contra-ataque, por aí vai. É um bom jogador, mas de uma característica um pouco diferente. Tecnicamente ele não é tão bom assim. O Ale Garcia, eu sinto, na minha opinião, que ele chega para ser um parceiro ao Xhaka, nas mesmas características de construção, de jogar numa faixa mais recuada. O próprio Xhaka, inclusive, ele percorre muito mais o campo do que o próprio Ale Garcia. O Ale Garcia é um pouco mais posicional. O Xhaka, que não é um jogador de tanta penetração na área, também não recua tanto, ele joga mais o segundo terço mesmo, mas o próprio Xhaka, ele percorre um pouco mais o campo do que o querido Ale Garcia. Eu sinto que o Ale Garcia chega para jogar do lado do Xhaka e para ser um jogador fixo, para chegar, ficar e ser confiável. Mas o Leverkusen ainda carece, na minha opinião, dessa opção no elenco, de um médio central que infiltre mais dentro da grande área. Dando um exemplo para vocês, o Sabitzer, por exemplo, que tá no Borussia Dortmund, que já passou pelo Bayern de Munique, pelo Leipzig. Se a gente for pegar outras opções, o próprio Wijnaldum, por exemplo, ele é talvez um dos melhores exemplos. O holandês, nos seus áureos momentos de Liverpool do Klopp, ele a todo momento com bola, quando o time tinha, especialmente nas extremas, né, bola, ele infiltrava na área para buscar uma finalização, para buscar o cabeceio. Ele era muito importante nesse sentido. Essa característica o Leverkusen não tem no seu elenco. Não estou dizendo que é para contratar um jogador desse, botar de titular e vamos que vamos, não é isso. Mas essa carência no elenco ainda existe. Mas como eu falei no começo, um dos dois jogadores, ele chega, na minha opinião, para acrescentar em qualidade, o outro em quantidade e característica. Característica porque o Bayern de Munique não tem outro zagueiro canhoto e também por ser mais um número, mais uma opção para jogar tanto como lateral esquerdo, como zagueiro pela esquerda. O Ale Garcia chega para acrescentar qualidade, porque ele tem características um pouco parecidas com a do Palácio, mas ele é um jogador muito mais regular. Na minha opinião, ele foi um dos melhores jogadores da La Liga fácil. Assim, olha, talvez dizer que ele foi entre os 5 melhores jogadores da La Liga nessa última temporada não é nenhum absurdo. Ele foi muito regular e extremamente constante, contundente. O jogo passava por ele. Eu sinto que ele chega para jogar do lado do Xhaka e, meu amigo, eu tô muito curioso para ver esses dois jogarem junto. Vai ser um deleite com bola ver esse time do Xabi Alonso, que já era absurdo. E agora ganha um jogador do nível do Ale Garcia. Mas essa carência no elenco do Leverkusen ainda falta. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas é isso, rapaziada. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado novamente do conteúdo
conteúdo. Eu tô gostando bastante do feedback que vocês têm me dado no canal, tanto com likes quanto até com comentários. Inclusive o espaço aqui tá aberto, botem nos comentários o que você achou do vídeo, alguma sugestão de tema, alguma sugestão para melhorar. E, inclusive, caso ele se destaque mais ainda do que se destacaram na última temporada, cada um pelo seu clube, você veio aqui primeiro no NTJ Foot, certo? Muito obrigado pela atenção, pela audiência de vocês e vambora!